vocês? Hoje eu vim aqui para deixar mais uma palavra para o seu coração. Para você que está aí em casa, que está trancado, que está triste, que está angustiado, que está depressivo, que está com ansiedade, que está sofrendo de alguma maneira, que você não aguenta mais essa quarentena. Eu não sei se você é cristão, eu não sei se você que está me assistindo, você serve a Deus, se você tem a Deus como a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Mas se você não tem, eu gostaria de te convidar a ter. Por quê? Porque Jesus ele nos oferece a paz que excede todo o entendimento. E mesmo quando você passa por dificuldades, se você passa com Jesus as suas dificuldades elas são muito menores do que quem não tem Jesus no coração. Por quê? Porque a palavra diz que Deus ele troca o nosso fardo, que é um fardo pesado, pelo fardo de Jesus, que é um fardo leve. E você precisa se lembrar que de todas as suas dores, de todas as suas angústias, Jesus já passou por elas, Jesus já venceu elas na cruz do Calvário. E eu queria deixar para você uma palavra que está em Mateus, capítulo 14, versículo 22, que é a passagem onde Jesus ele anda sobre o mar. Mas eu queria te lembrar de uma coisa. Antes dessa passagem, antes de Jesus andar sobre o mar, antes dos discípulos passarem por aquela tempestade ali no mar, onde eles estavam só os 12, somente os 12 sozinhos, eu queria te lembrar que antes disso aconteceu a grande multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus ele multiplicou 5 pães e os 2 peixinhos que tinham ali para alimentar aquela multidão. Então foi um dia de grande alegria, foi um dia de grande provisão de Deus, foi um dia de grande bonança. E logo após houve uma tempestade. Isso significa que Jesus ele não está conosco somente nos dias bons, somente nos dias de grande multiplicação, somente nos dias de grandes milagres, mas Jesus também está conosco nos dias das tempestades, sabe? Pense comigo. Naquele dia, Jesus, enquanto despedia a multidão, ele pediu aos discípulos que fossem para o outro lado. E os discípulos foram para o outro lado enquanto Jesus foi ao monte orar. E ele viu que já estava ficando tarde, ele percebeu que o vento era contrário. Só que a tempestade não aconteceu naquela tarde. A tempestade aconteceu de madrugada. A tempestade aconteceu num momento talvez que os discípulos achavam que estavam sozinhos, mas eles não estavam. Eu queria que você lesse comigo, capítulo 14 de Mateus, versículo 22, diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Veja só, eu queria que você entendesse que tudo que Jesus faz, ele faz com um propósito. Então, se Jesus ele mandou com que os discípulos fossem para o outro lado sem Jesus, é porque Jesus ele já tinha um propósito naquele dia. Eu vou te lembrar de uma coisa, que antes disso, os discípulos já passaram por uma tempestade no barco, no mar, e onde Jesus ele estava dormindo. Jesus estava dormindo e os discípulos clamaram, os discípulos gritaram, os discípulos se assustaram e Jesus estava no barco. Jesus estava experimentando o coração daqueles 12 discípulos. Por quê? Porque naquele dia Jesus estava dormindo no barco. E Jesus acalmou a tempestade. Jesus mostrou para eles, olha, eu tenho poder e autoridade sobre o mar, sobre a tempestade, sobre qualquer problema que sobrevier à sua vida. E quando eles foram para o outro lado, quando aconteceu a tempestade, qual era a única coisa que eles deviam se lembrar? Do dia em que Jesus estava dormindo no barco e que houve uma tempestade e Jesus acalmou a tempestade. Qual foi a única coisa que eles não lembraram disso? Eles não se lembraram do que Jesus já havia feito. Eles não se lembraram de que Jesus estava com eles. E mesmo que Jesus não estivesse dormindo naquele dia no barco, Jesus estava com eles. E Jesus faria qualquer coisa para salvá-los. Então veja, no versículo 23 diz assim: E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Veja só,
Jesus percebeu. O barco já estava longe, mas Jesus percebeu que o vento era o contrário. Jesus percebeu que ia ter uma tempestade. Sabe, antes mesmo de acontecer algo na sua vida, Jesus ele olha para dentro de você e ele já sabe o que vai acontecer. Jesus já sabe o momento exato em que ele vai ter que te socorrer, em que ele vai ter que andar sobre as águas, em que ele vai ter que acalmar a tempestade. Jesus sabe o momento exato. Então não se preocupe, não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com a dor que você vai sentir amanhã, se preocupe com hoje só. Basta cada dia o seu mal, mas lembre-se que basta também a graça de Deus. A tua graça me basta. E Jesus está conosco. Eu sei que se você parar agora por um minuto, você pode até ouvir o barulho dos trovões, o barulho do mar agitado, que talvez você está passando, que talvez você está vivendo aí, trancado dentro da sua casa, passando pela quarentena, sem poder sair, sem poder conversar com talvez outra pessoa, sem poder fazer algo que você queria. E eu sei que não é uma pessoa ou duas pessoas que estão passando por isso hoje. São milhares de pessoas que estão passando por isso hoje. Mas eu queria te dizer uma coisa, que não importa a tempestade que você está passando na sua vida. Se você tem Jesus dentro do teu coração, mesmo que você olhe ao seu redor e você não enxergue uma terra firme para que você possa caminhar, para que você possa andar, você só enxerga água, você só enxerga medo, você só enxerga escuridão, porque é de madrugada. Eu queria te dizer que não importa a dificuldade que você esteja vivendo, Jesus ele vem andando sobre as águas. O versículo 25 diz assim: de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Veja só, quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus acalma a tempestade, de uma forma que você não imagina que ele iria acalmar, você precisa reconhecer que é Jesus. Você precisa reconhecer que Jesus, ele é sobre a sua vida. Veja só, os discípulos estavam caminhando com Jesus. Eles tinham acabado de sair de um grande milagre de multiplicação de pães e peixes. E agora eles estavam vendo Jesus andar sobre o mar, mas eles conseguiram crer que era um fantasma e não conseguiram crer que era Jesus ali, sabe? Por um momento, o medo, a dor que eles estavam sentindo, o pavor, o desânimo que eles estavam sentindo, fez eles acreditarem que Jesus não estaria lá, que Jesus não poderia estar lá, que Jesus não teria capacidade para andar sobre as águas. E eles se esqueceram de que o único que precisava estar lá, se Jesus não está com você no seu barco, olhe ao seu redor, que ele está andando sobre as águas. Se Jesus hoje não está somente dormindo no seu barco, olhe ao redor, que ele está andando sobre as águas. Você vai ver a provisão de Deus sobre a tua vida. Você vai ver a calmaria de Deus sobre a tempestade que você está vivendo, porque Jesus ele não está abaixo, ele está acima de toda e qualquer tempestade que sobrevier àqueles que seguem a ele, aqueles que são discípulos dele. Então seja um discípulo de Jesus e tenha certeza no teu coração que não é um fantasma. Tenha certeza no teu coração que não são as pessoas, que não é ninguém, que é Jesus. É somente Jesus que pode acalmar a tempestade que você está vivendo. É somente Jesus que pode andar em cima das águas. É somente Jesus que pode fazer um milagre que você precisa, trazer a paz que excede todo o entendimento que você precisa.